fica interessante também classificarmos dois momentos importantes das aplicações sob a lei de Hooke, né? Aquela que aborda o comportamento das molas. Então, dessa forma, fica interessante avaliar duas condições em que nós associamos molas. Agora, o que vem a ser a associação de molas? Eu vou ligar uma mola a uma segunda mola, e assim sucessivamente, se eu quiser, e verificar que a junção de molas diferentes, elas irão gerar uma mola equivalente, né? Mas para compreender melhor, vamos fazer aqui um diagrama para trazer um pouco mais de clareza ao que está sendo dito. Bem, então vamos lá. Eu tenho, nesse caso mais ao alto, duas molas ligadas, duas molas associadas. Essa associação nós dizemos associação em série de molas, né? Aqui eu tenho duas molas associadas, ligadas entre si, nós dizemos então associação em paralelo, tá? Bem, aqui ao alto é essa associação em série de duas molas, lembrando que a gente pode associar ainda mais que duas. Eu tenho uma força F estabelecida entregue a esse conjunto, e essa força, por sua vez, é capaz de estender a mola a uma distância x. Essa força, ela se distribui integralmente para as duas molas, tendo em vista que elas são consideradas molas ideais, né? Elas possuem um comportamento de elasticidade ao qual a estrutura não se modifica por conta disso. E havendo, então, uma distribuição da força integralmente por essa mola, cada uma dessas duas molas podem apresentar uma elongação x diferente, x1 e x2, devido ao tipo de material que cada uma delas possui. A ideia da associação de molas, por exemplo, é lembrar que eu posso ligar uma mola de determinado material com uma segunda mola com outro tipo de material. Cada uma das duas apresentará constantes elásticas diferentes, né? Então, posso caracterizar isso aqui, ó, K1 e K2. Só que um ponto é importante. Conforme eu estico esse sistema, ao esticar o sistema, haverá um x resultante. Essa elongação aqui seria a soma da elongação da primeira mola com a segunda. Só que mais do que isso, eu sei o seguinte. Sei que a lei de Hooke em módulo é dada por essa expressão, força elástica igual à constante elástica da mola vezes a elongação x. E sei também que se eu isolo a elongação x, eu obtenho a razão entre força e constante. Aplicando esse conceito nessa expressão, nós temos x, que é a elongação por completo da associação. É a força F, né, que por sua vez tem a reação da força elástica, sobre a constante elástica equivalente, né? Ou seja, a constante elástica da associação, que vai ser igual ao x1, que é a elongação apenas dessa primeira mola, que por sua vez é a mesma força que se distribui integralmente pelo K1. E o x2 a mesma ideia, F por K2. Nesse aspecto, então, eu consigo cortar os elementos força aqui em cima e gerar uma equação que traz a ideia do cálculo da constante elástica equivalente para uma associação de molas em série. Então, em alguns exercícios, a gente vai perceber a possibilidade desse tipo de aplicação. Tá legal? Bem, um outro caso importante é esse que aparece logo abaixo, a associação em paralelo, né? Então, no caso da associação em paralelo, a força F produzida na distensão para a direita, aqui tracionando o sistema, vai fazer o aluno lembrar que essa força ela é distribuída para duas molas, né? Então, eu terei, numa análise do princípio da ação e reação, duas forças de reação, uma para cá e a outra também para cá, que a gente pode chamar de F1 e F2, associada a essa mola logo abaixo. Posso afirmar, então, que a força F, essa que está em laranja, será igual à soma das duas forças F1 e F2. Essa e essa, nessa expressão. Porém, retornando à equação de Hooke, a gente vai perceber que a força nada mais é que constante elástica vezes a elongação.
E lembrar que quando eu puxo esse sistema para a direita, né, preso aqui na lateral esquerda, o X, a elongação para ambos serão as mesmas, né? Então, a elongação produzida por essa força F vai ser a mesma elongação produzida nas duas molas que em conjunto vão se deslocar aqui para a direita, mantendo o alinhamento, né? Então, assim, eu consigo verificar que essa fórmula, ela apresenta-se com a constante elástica equivalente para a força F principal, vezes a elongação X, né, que será produzida no sistema, e que será igual ao F1 produzido na mola 1, ou seja, a constante elástica da mola 1, vezes o mesmo X. O mesmo vai acontecer com a mola 2. O X, a elongação produzida nas duas molas em associação, vai ser o mesmo X que essa força F vai causar. De verdade, então, eu vou perceber que esses elementos podem ser eliminados da nossa equação, gerando, então, um cálculo de uma constante elástica equivalente de uma associação de molas em paralelo. Olha lá. Lembrando, então, que as duas equações aqui se referem a uma área da mecânica da qual nós associamos molas, né? E não trabalhamos com uma só. Nesse caso, então, temos um ponto, né, mais específico da matéria de mecânica associado à lei de Hooke, né, que define aqui a expressão da força elástica. E dessa maneira é interessante essa recordação. Lembrar que há uma semelhança, né, na parte de resistores, quando a gente faz o estudo da eletrodinâmica. Então, aprendemos que os resistores eles podem ser associados em série e também em paralelo. Só que no caso dos resistores, há uma inversão de cálculos, né? Quando você associa resistores em série, na verdade, o cálculo da resistência equivalente vem por esse modo. Quando você associa resistores em paralelo, o cálculo para resistência equivalente vem desse modo, de forma semelhante. Só lembrando que não são os Ks aqui, né? No caso do cálculo para resistores, e sim Rs, né? De resistência do resistor. Bem, vamos fazer a leitura de um exercício aqui, ó. Ele traz uma força de 20 newtons atua sobre o bloco A na figura. Os blocos A e B têm massas MA 3 kg e MB 2 kg. Sabe-se que o G vale 10 metros por segundo, e desconsiderando quaisquer atritos, né? Letra A. Isole o bloco A e escreva a segunda lei de Newton para ele. Isole o bloco B e escreva a segunda lei de Newton para ele. Letra C. Determine os valores da aceleração do sistema. Determine os valores da aceleração do sistema e da força de contato entre os blocos. Tá aí um exercício, né? Fica interessante dar um pause aí, fazer a leitura e depois da leitura acompanhar a resolução. Vamos nessa. Bem, nesse exercício aqui nós temos os dados coletados, né? A massa do corpo A, a massa do corpo B e a aceleração da gravidade. Os pedidos do exercício envolvem 3 letras. Então, na primeira, ele pede para que a gente isole o bloco A e escreva a segunda lei de Newton para ele. Então, no caso, escrever a segunda lei de Newton, a ideia é pensar que eu vou usar a força resultante igual a massa vezes a aceleração. E para que eu faça isso, tanto para o corpo A, na letra A do exercício, e para o corpo B, na letra B do exercício, a gente vai precisar definir o que nós chamamos, nesse assunto, de diagrama de forças. Tá? Bem, percebam que em termos de letra A e letra B, quando eu desejo isolar o bloco A, então ele aparece aqui ao alto, ó, isolando o bloco A, na resolução da letra A desse exercício. Então, o isolamento e a aplicação da segunda lei de Newton envolve o desenho, né, do diagrama de forças. Então, só para vocês terem uma ideia, eu isolo o bloco A e percebo que, submetido a ele a força de 20 newtons, o peso dele pela vertical para baixo, a normal devido ao solo para cima, tá aqui, né, todos são vetores força, e ainda,
para a direita a força exercida por esse bloco B, enquanto todo esse sistema aqui é arrastado pela horizontal sobre uma aceleração A. Então todo o conjunto acelera. E aí então eu tenho a noção de que a segunda lei de Newton pode ser aplicada. Nesse aspecto então, para a letra A, eu posso montar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa de A vezes a aceleração, já que eu isolei o bloco A. Que é a força resultante? A força resultante, na verdade, é o conjunto de forças atuantes no sistema. Então, esse corpo aqui, que a gente vai considerar como sistema, ele tem duas forças atuantes a ele. Como o sistema acelera para a direita, a força 20 newtons tem preferência para a direita, ele é positivo. A força FBA, que é a força que o bloco B exerce a A devido ao contato, então passa a ser uma força contrária. A gente já percebe pelo desenho do vetor. Massa de A vezes aceleração. Está aqui. Montei a segunda lei de Newton para o corpo A. No caso, a letra B do exercício pede o mesmo, que a gente faça a montagem da segunda lei de Newton para o corpo B. Nesse aspecto, então, o que nós observamos? Que a única força que age na direção da aceleração é o FAB, ou seja, a força que A produz em B. Então é interessante comentar que, se eu parto do princípio da segunda lei de Newton para a letra B, eu vou fazer então que FAB, a força exercida pelo bloco A em B, né, ela é direcionada e no sentido para a direita, então ela é positiva, vai ser igual a massa de B. Então, como eu fiz o isolamento, apenas a massa de B que é caracterizada. E, mais do que isso, eu tenho a aplicação da segunda lei para o bloco B. Pontos importantes. A hora que eu observo o FBA aqui, né, eu verifico que ele realiza um par reação com o FAB. Né? Então é importante lembrar que no contato estabelecido entre objetos eu tenho forças de contato em igual valor. Né? E além disso, eu vou perceber também que essas equações elas podem se unir. Eu posso trabalhar num sistema de equações para efeito de cálculo. Então, no caso desse exercício, ele pede na letra C o valor da aceleração do sistema e da força de contato trocada entre eles. Então, a gente consegue calcular esses elementos aqui agora. Então, por exemplo, para resolver a letra C, eu desejo determinar o valor da aceleração, tá? E ainda também determinar a força de contato entre os blocos. Então, eu quero determinar o F que B faz em A, ou o F que A faz em B, tendo em vista que essas forças são iguais devido ao contato entre A e B. Então, eles se formam pares ação e reação. Né? Dessa maneira, então, para determinar o valor de A, eu verifico que essa equação ela passa a ser interessante para ser aplicada nessa. Ou seja, como FAB é igual a FBA, M vezes A, MB vezes A, pode ser substituído aqui. Então, eu vou substituir essa equação nessa e trabalhar aqui em linha. Vamos lá. Assim. Substituir os valores, ó, MB 2 kg, dado fornecido no exercício, MA 3 kg, dado fornecido no exercício. Então, o que nós percebemos aqui? Que pela substituição dos valores, né, das massas, eu consigo isolar a aceleração pelo lado direito da equação e definir, então, a aceleração pela divisão 20 por 5 e obtemos, então, a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, o exercício também, na própria letra C, ele pede que a gente defina o valor das forças trocadas, né? Ou seja, FBA ou FAB, tanto faz calcular uma das duas, eu posso então definir a resposta da letra C. Dessa forma, então, como 4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração, eu posso trabalhar com essa aqui já de prontidão, né? E aí eu venho e efetuo FAB. Percebemos então, massa de B, 2 kg, aceleração 4, nós temos então o FAB, 8 newtons, né? E um outro detalhe importante a ser percebido é que, se eu substituo o valor da aceleração aqui, o valor da massa de A aqui,
e resolvo essa equação, o FBA também vai bater com os 8 newtons. Fica interessante que você reveja esse cálculo aí, e se der algum problema já fica um tema de dúvidas, tá? Então aqui eu tenho um exercício que traz a base, né, o início do trabalho com aplicações em lei de Newton. Essa aula aqui se estendeu em meia hora, né, e um pouquinho mais, então a gente vai precisar trabalhar com 2 momentos de aula. Eu vou fazer um segundo momento dessa aula com resoluções aí de pelo menos uns 4, 5 exercícios diferenciados para dar um pouco mais de embasamento a respeito desse assunto. Gente, bons estudos de física, até mais, um abraço, fica com Deus.